nunca nos abandonará. Jesus Cristo não nos deixará. Tudo a ver, inclusive, com a série de pregação que a gente está tendo, né, sobre Ruth, a moabita fiel, que não abandonou a sua sogra no momento mais difícil. E esse é uma marca do caráter do nosso Salvador, né? Nunca nos deixará. Você está em Cristo, Cristo nunca vai te deixar. E que bênção, né? Hoje é dia também dos avós. E que bênção é ter os avós, aqueles que têm os avós presentes em suas vidas. Não esqueça de valorizar, de dar um abraço. E eu louvo muito a Deus pela vida dos meus avós. Marcaram a minha vida de forma muito grandiosa. E eu digo até muita coisa do que eu sou, né? Eu devo também aos meus avós. E eu louvo a Deus por eles. E a todos os avós aqui presentes. Eu gostaria de fazer mais uma oração para início do culto e pedir a Deus a direção para a pregação. Obrigado, nosso Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos mais uma vez em liberdade e valorizamos essa liberdade, Pai. Ajude-nos a darmos o melhor, te amarmos completamente, porque o Senhor já deu o seu melhor. O Senhor entregou Jesus Cristo para ser o nosso remidor, o nosso redentor. E Ele é aquele, Pai, que é a razão da nossa vida, e te louvamos por Ele. Nós também agradecemos pelos avós, em que hoje é celebrado, homenageado o Dia dos Avós. Agradecemos pela vida dessas pessoas tão preciosas, que deixaram um legado, Senhor, em nossas vidas. Ajuda-nos a sermos também, a exemplo deles, ó Pai, pessoas que deixam um legado. Legado na vida dos nossos filhos, nossos netos, se o Senhor assim permite. E pedimos que o Senhor abençoe e faça com que os avós daqui da nossa igreja se sintam amados. Oramos também, Pai, que o Senhor ajude os enfermos, aqueles que já foram mencionados, aqueles que não foram mencionados, aqueles que nós não sabemos, também os netinhos do irmão Assis, que não estão bem. Oramos também pela saúde do irmão Assis e todos os demais que estão enfrentando a enfermidade. Que o Senhor nos ensine hoje pela Tua Palavra, que o Teu Espírito tenha liberdade para falar aos nossos ouvidos e aos nossos corações. E ajude a falar com autoridade vinda de Ti, não autoridade pessoal, mas do Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Estamos em Ruth, no capítulo 3. Se você pode abrir a Bíblia que está aí à sua disposição, nós vamos acompanhar a leitura na medida em que nós vamos trazendo a pregação, expondo a palavra. Nessa série, estamos no terceiro capítulo, a terceira pregação a respeito de Ruth. Na primeira pregação, nós falamos o tema, dessa mensagem na trajetória do amor fiel. Na primeira pregação foi quando a vida desmorona, o capítulo 1, onde é o tapete que se estende de abertura dessa narrativa, dessa história de tanta tragédia, né? Tanta coisa ruim acontecendo, e a gente pensa, puxa vida, que jeito difícil de começar um livro, né? No período dos juízes, ou seja, todo mundo fazia o que queria, não havia rei em Israel. E aí você vê essa pequena família que saiu de Judá, Belém de Judá, e foi para Moabe por conta de fome, procurando pão em Moabe. Eles saem da casa do pão, que é Belém, para procurar pão em Moabe, uma região idólatra. E eles foram por causa de pragmatismo, ou seja, eles foram porque parecia a melhor solução. Não tem aqui, vou para lá. Não importa o que é a vontade de Deus. Não consultaram a Deus, simplesmente decidiram ir em busca da sobrevivência e do melhor para eles. Só que o melhor para eles, o pão que eles tanto queriam, não aconteceu. Na verdade, a vida deles foi minguada, né? Noemi perdeu o seu esposo, Elimeleque, e os filhos também faleceram. Ficaram 3 viúvas ali em Moabe. Retornaram para Judá, porque ouviram que havia alimento agora, e agora estavam de mãos vazias, corações partidos, um futuro incerto, quando a vida desmorona. E Noemi
a senhora viúva falou para as duas moças moabitas, né, as duas noras, e falou: olha, agora vocês estão livres, podem retornar à sua terra natal, podem retornar à sua família, começar de novo, recomeçar, né? E Orfa, que significa nuca, ou aquela que vira as costas, de fato virou as costas. Ela disse: foi muito bom estar com você, tal, mas tchau, tchau. Foi embora, retornou para a terra dela, dos deuses dela, provavelmente, como Noemi havia falado. Ruth, por outro lado, uma moabita, disse: não, eu vou ficar. Eu vou andar onde você for andar. Eu vou para onde você for. O meu povo, o seu povo vai ser meu povo, o teu Deus vai ser meu Deus. Ela de fato se converteu. Ela se entregou para o único verdadeiro Deus. E ela é a marca desse livro que recebe o nome dela, porque a fidelidade desta mulher é exemplar. Ela foi fiel e leal à sua nora. Logo no capítulo 1. Capítulo 2, onde a graça nos encontra. Nós temos então a Ruth, que se vê numa situação de vulnerabilidade da sua família. Ela vê que havia falta de comida, não haviam homens provedores mais. O sogro e os maridos, né, ali da família já não estavam presentes. E ela falou: o que eu vou fazer? Vou confiar em Deus, mas eu vou fazer a minha parte. Regaçou a manga, falou para Noemi, que agora não era Noemi, era Mara. Lembra que ela mudou o nome? Noemi significa doce. Mara significa o quê? Amarga. Ela mudou o nome de propósito, para ser um lembrete de como estava o coração dela. Então todo mundo que perguntava, ela falava: estou amargurado, estou amargurado, estou amargurado. Essa era basicamente a ideia de mudar o nome. E aí Ruth não deixou a amargura dessa sogra interferir nos planos de provisão dela. Ela não deixou a limitação cultural, o gênero dela, por ser uma mulher, numa cultura daquela, ela tinha muitas barreiras, e ela não deixou o fato de ela ser uma estrangeira atrapalhar algo que ela podia fazer. O que ela fez? Foi trabalhar. Chegando lá nas plantações de um fazendeiro, né, chamado Boaz, ela nem sabia quem que era Boaz, na verdade. Ela foi lá por provisão divina, chega lá, começa a pegar as palhas de trigo e cevada que ficam caídas nas beiradas, nas eiras, né, que falam, e começou a recolher. Ela sabia, na lei de Deus, na lei do povo de Israel, que Deus havia dado uma regra para todos os fazendeiros, que quando caísse planta na beira do cultivo, era para deixar lá, porque era uma provisão de Deus para os pobres, viúvas e estrangeiros. Eles eram os três. Eles preenchiam as três categorias, né? Estavam sem dinheiro, sem marido e estavam longe da terra dela, né? Agora na terra de Elimelec e Noemi. E ela começou a recolher, e Deus, na sua graça, abriu os olhos de Boaz. Ele olhou para aquela mulher trabalhando duro, perguntou para os seus servos quem é aquela mulher. Aquele homem já sabia da reputação de Ruth. Ela era uma moabita que deixou a sua pátria e foi abraçar o Deus de Israel, o povo de Deus, e ser fiel à sua sogra. A reputação dela a precedeu. Boaz falou: deixa ela ficar aqui, não permita que ela vá em outro lugar, recolher em outro lugar, porque aqui não tem mais, e vocês deixam a planta cair de propósito. Olha para você ver, irmãos. Esse homem foi tão bondoso que ele falou: olha, os empregados, deixa cair, ó, dá uma derrubadinha aí, ó. E depois você percebe que ele fala: deixa ela pegar das plantas ou dos eixos de ótima qualidade que são estocados para venda. Ou seja, os produtos de importação, que eram os mais valiosos, ele falou: deixa ela ir lá pegar, ter livre acesso. Foi isso que esse homem fez com ela. E depois ele proveu também para Noemi. Então você vê onde a graça nos encontra. Hoje nós vamos falar sobre o manto da redenção. Capítulo 3. Qual que era a estratégia de fé? A estratégia de fé da mentora de Ruth, que era ninguém mais, ninguém menos do que a sua sogra, Noemi. Noemi era uma sogra, era uma mãe, como o Roberto falou, né? Como se fosse uma mãe. Eles tinham uma relação muito bonita entre eles, uma relação de fidelidade.
Ela, sua sogra, a amava, mas deu liberdade para ela ir embora, se quisesse. Mas ela não queria, ela falou, não tem o que você faça para que eu vá embora, eu vou ficar. E Ruth ouvia com muito respeito os conselhos e as diretrizes de sua sogra. Então vamos ver o que diz do versículo 1 ao versículo 5, de capítulo 3. E disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás, e descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse, tudo quanto me disseres, farei. Então você vê aqui no final desse trecho, Ruth disse, sim senhora, eu vou fazer conforme você me orienta, o teu plano, né? Plano de fé vai ser executado, e eu vou fazer, vou cumprir. Então Noemi percebeu que o homem a que Ruth se referia, o fazendeiro, generoso, bondoso, amoroso, era ninguém mais, ninguém menos do que um parente da família. E de acordo com a lei mosaica, haviam parentes remidores. Para que serviam esses parentes remidores? Eram aqueles homens que teriam condições de manter as propriedades dentro de uma mesma família. Elimeleque, sendo um judeu da tribo de Judá, ele tinha propriedades, mas ele abandonou para ir para Moab. Quando agora as suas viúvas retornam, elas não tinham recurso, não tinham como dirigir, como administrar, elas tinham que vender. E, logicamente, oportunistas apareceriam ali na hora. Interessante como acontece, né? Em ocasiões de vulnerabilidade, aparece um monte de oportunistas. E qual que seria a solução legal da lei de Moisés para isso? Um parente, ou seja, alguém que tem uma correlação de sangue, que tem uma afinidade emocional, poderia manter na mesma família a propriedade. E Noemi reconhece, Boaz é nosso parente. Ele é um parente, ou seja, ele tem já a primeira característica para ser alguém que vai manter os bens da nossa família. Só que tinha outras características também, que nós vamos ver aqui. Então, Noemi percebe, provavelmente já sabia do fato de que ele era um homem solteiro, provavelmente sabia do fato de que ele era um homem que tinha recurso suficiente para bancar ou para ajudar para que essa lei fosse cumprida. E ela então traça esse plano e fala assim, você vai trabalhar lá, Ruth, você se prepara, você toma um banho, se prepara bem, e você chega lá e você vai fazer uma proposta formal de compromisso de casamento. Isso era permitido na lei mosaica, essa era a forma legal e correta de se fazer dentro aqui da cultura judaica. E foi isso que Ruth fez. A Ruth confiava tanto na sua sogra que ela falou, sim senhora, eu vou fazer isso. Ela estava disposta a fazer algo que para ela talvez era totalmente desconhecido, mas ela conhecia o suficiente, mas ela falou, eu vou fazer. Lembra o que ela prometeu? Onde você for, eu vou. O Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. Então ela está sendo coerente aqui. Sim, senhora, eu vou fazer isso. Essa foi a estratégia de fé, de Ruth se mostrar disponível para esse homem que até então não sabia totalmente dos detalhes, mas só sabia que Ruth era uma mulher de caráter, uma mulher de boa reputação. E isso já saltou aos olhos dele, porque lembra lá na ilha, ele perguntou, quem é aquela mulher? Você vê os planos de Deus aqui, traçando essa trajetória de amor fiel, e você vê aqui nessa estratégia de fé de Noemi, Deus usando esta senhora, esta mãe, esta sogra, essa futura avó, para poder trazer esse plano na conclusão. Aí nós temos a segunda parte, o clamor pelo resgate.
aqui do versículo 6 até o 9. Então foi para a ilha e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés, e se deitou. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Lendo esse texto, tive que tirar algumas dúvidas pessoais. Pensar, não havia outras alternativas para se fazer essa proposta, né? Hoje em dia não teria outros meios. E interessante vendo que ela tinha uma alternativa, sim, para fazer isso, né? Uma das alternativas é ela recorrer a um tribunal público, ou seja, a porta da cidade. Lembra que a porta da cidade era um tribunal público, era como se fosse um fórum, né? Você vai lá resolver as coisas. Ela podia chegar lá, mas pensa bem na situação dela: estrangeira, viúva, e o que eu encontrei a respeito disso é que se ela tivesse feito esse pedido público logo de início, o primeiro homem que seria o parente remidor mais próximo ali, que não era Boaz, ele seria forçado a tomar uma decisão, e nós sabemos que ele não queria assumir esse compromisso. Lembra que depois da história nem fala o nome dele, porque ele já não queria assumir o compromisso. Então o plano da Eira permitiu que a Ruth falasse diretamente com Boaz, que era um solteiro disponível, e esse Boaz já tinha olhos para ela, e ela já percebeu o caráter desse homem, a bondade, a generosidade dele. E a Noemi já havia percebido essa correlação, essa ligação entre, por isso ela estabeleceu esse plano. Então foi uma maneira legal, só que também não totalmente aberta, para que houvesse uma comunicação direta entre Boaz e a Ruth. Isso deu a Boaz um compromisso moral de ir ao tribunal, ele mesmo, como um judeu, como um homem influente, para preparar tudo o que precisava, resolver todos os trâmites legais, manobrar legalmente e garantir o resgate, já sabendo que Ruth queria ele, ou aceitaria ele como marido. Dá para entender um pouquinho da diferença? Eles precisavam desse encontro, precisavam dessa conversa, para que houvesse uma decisão, para que ele assumisse a liderança e tomasse conta de tudo. E aí você vai ver no caráter desse homem, Boaz, como ele representa Jesus Cristo, pela sua fidelidade, pela sua firmeza, pelos seus recursos, como ele é uma providência divina que remete à pessoa do Messias futuramente. Então, Ruth, ela fez isso, e foi a melhor alternativa possível diante das circunstâncias providenciais. Eu tenho aqui o comentário, inclusive, de um pastor, John MacArthur. Ele disse que Ruth era uma noiva se preparando para o casamento, nos primeiros e remotos passos. Era um ato formal de solicitação de casamento legal. Ela era uma viúva, ele era um homem solteiro, sabiam muito bem o que queriam. Ele era um homem de alto nível moral e ético. Ela era uma mulher idêntica nesse ponto. Ela era uma prosélita que ela abraçou o Deus de Israel. Ele era um judeu, filho de uma cananeia, lembra disso? Ele era filho de Raabe. Boaz sabia muito bem o que era essa situação de alguém de um outro povo se render ao Deus de Israel, porque ele cresceu ouvindo a mãe dele contar a história. E agora ele tem a chance de investigar e conhecer o caráter dessa mulher e perceber que havia realmente interesse genuíno, interesse correto da parte dela. Então, você vê nessa história da Eira o clamor pelo resgate. Bonito que quando Ruth ela pede para Boaz estender a sua capa, dá ideia, irmãos, de que a mesma palavra, né, a palavra capa, ela é a palavra de asas, no capítulo 2, versículo 12, se os irmãos abrirem lá.
Alguém lê para nós em voz alta? Ruth 2:12. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. A palavra asas, que Boaz se refere a Ruth aqui, falando: você é uma mulher de valor, você é uma mulher que foi fiel e nobre, que Deus te retribua a sua fidelidade, porque você, sob as asas de Deus, veio se abrigar. Agora, Ruth chega e fala: me cubra com as asas. É basicamente a mesma palavra. Me cubra com a tua capa. Ou seja um instrumento de Deus para mim, para prover para nossa família. Seja um instrumento de Deus para levar nossa linhagem adiante. É essa a ideia. O clamor pelo resgate de Ruth é um passo de fé. A ousadia da fé baseada na palavra. O ato de Ruth não foi uma sedução imoral, irmãos. Em nenhum momento dessa passagem você pensa: puxa vida, o que uma mulher foi fazer no dono da fazenda, dormindo na beira lá da fazenda? Ela foi lá e deitou aos pés de Boaz. Boaz ficou surpreso em ver uma mulher ali. Boaz não se aproveitou dessa situação, mas ele protegeu ela e falou: que ninguém sabe o que está acontecendo aqui, que uma mulher veio chorar. Não vai embora sozinha, porque era perigoso. E de manhã saia antes que todo mundo chegue, porque era para que não houvesse falatório desnecessário. Então você vê ele preocupado com a reputação dela. E ela também é uma mulher de caráter. E ele fala dela como uma mulher de qualidade. Uma mulher comparada à mulher virtuosa de Provérbios capítulo 31. Nós vamos chegar lá. A pureza em tempos de apostasia. Lembra que eles estavam vivendo no período de Juízes, onde cada um fazia o que parecia melhor aos seus próprios olhos. Ninguém estava nem aí, irmãos, para padrões morais. Na época de Juízes, irmãos, as pessoas desobedeciam a Deus, viviam como os povos da região e não se preocupavam. Deus pesava a mão, o povo clamava, Deus livrava, aí eles voltavam no mesmo ciclo. Era assim, o livro de Juízes era isso. O livro de Ruth se deu nesse período. Mas a fidelidade dessa mulher e a fidelidade deste homem foram coisas ímpares nesse contexto. Eles viveram um período de pureza, eles viveram uma reputação de pureza em tempos de apostasia. Boaz e Ruth mantêm integridade na calada da noite, onde outras coisas podiam acontecer. Eles se mantiveram puros e traçaram planos e tomaram decisões ali que repercutiram por gerações e nos abençoaram hoje. Nós temos agora também a promessa do resgatador. Antes de finalizar essa parte, eu queria voltar aqui para o que Boaz fala, né? Então, Ruth faz o pedido no versículo 9, né? Ela disse: estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Agora ele sabe da responsabilidade que ele tem. Eu sou o remidor, ou seja, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu sou responsável por essa família em vulnerabilidade, essa família de viúvas que tem propriedade, então precisa de alguém para tomar conta, para que a propriedade não seja tomada, ou vendam por preço de banana, mas que fiquem na família. Então, ele percebe o seu papel. Ele também percebe o seu papel de responsável para que a genealogia continuasse, para que houvesse progenitores naquela família. Agora nós vamos ver versículos 15 a 18, a promessa do resgatador. Boaz, então, sabendo disso, ele, um homem de caráter, um homem responsável, um homem de valores, no meio de uma era de corrupção, o que ele faz? Versículo 15. Aliás, 10 até o 14. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Interessante, aqui nós já percebemos que ele valoriza o caráter dessa mulher e fala: você já era de autoestima para mim. Você já tinha ganhado ponto na minha lista, né? Podemos falar assim. Só pelo fato de você ter deixado a sua terra, ter se afiliado com fidelidade à sua sogra em vulnerabilidade,
ter saído e vindo aqui trabalhado duro para suprir a sua casa. Agora, com isso, você está querendo manter a genealogia, está querendo manter as propriedades, você está dando o seu sangue, você está se dando para que isso aconteça. Você está aqui, ó, nota 10. Sua reputação é excelente. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei. Interessante. Ela fez isso com Noemi, né? Eu vou fazer tudo o que você me falou. Agora ele fala, o que você trouxe para mim, pode deixar que eu tomo conta. Ela tinha a opção de ir atrás de outros jovens, né? Se tivesse outros parentes mais jovens, né? Mas ela foi e seguiu a orientação de Noemi. Então, da ideia de que ele era um homem mais velho, não se sabe qual era a diferença de idade entre eles, mas que ela talvez o que atrairia nele não era o fato de ele ser um jovem cheio de vigor. E ele era um homem abastado, mas talvez não seria o ricão, né? Ele era um homem que tinha condições, mas não seria o mais rico. Aí o versículo 11, agora, pois, filha minha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Outra prova de que naquela noite nada aconteceu, era de que ela era uma mulher virtuosa, uma mulher de caráter, uma mulher que fez exatamente o que tinha que ser feito, para chamar a atenção de um homem e falar, olha, eu estou disponível e eu estou disposta a levar adiante a família de Noemi, a levar adiante a genealogia da família de Elimelec. Eu, uma estrangeira que adota o povo de Deus e o Deus de Israel, estou disposta a levar adiante o plano de Deus para a minha vida, através de você. Olha para você ver que coisa, né? É uma mulher virtuosa. Porém, agora é verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Então Boaz sabia, e sendo um homem de caráter, ele sabia que tinha um outro na frente dele. Ele podia até aproveitar da situação, né? Ele sabia, tem um outro na frente. Olhando aqui os registros, né? Ele tem prioridade. E o que ele fez? Fica-te aqui, versículo 13, esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está que te redima, porém se não quiser te redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ele falou, olha, fica tranquila, descansa aí. Eu vou resolver isso agora. E se até amanhã não ser resolvido, se não tiver uma resposta da parte dele, eu vou assumir essa responsabilidade. E o que ele fez? Ele fez exatamente isso. Ele chegou, ela ficou-se no versículo 14, pois deitada a seus pés até pela manhã, levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro. Outra prova de que nada indecente aconteceu. Quando havia alguma relação, a Bíblia fala que o marido ou o homem conheceu a mulher. Eles não se conheceram no sentido de intimidade, tá? Porquanto ele disse, não se saiba que alguma mulher veio a ele. Ou seja, eu vou proteger a sua reputação. Ninguém vai ficar falando nada porque nada aconteceu. Disse mais, dá-me a capa que tem sobre ti e segure-a. E ela a segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada e las pôs por em cima, então foi para a cidade. Aqui nós vemos que, na outra parte, né, que ele ainda nesse mesmo projeto para resolver a situação dela, ele ainda proveu para a sogra. Tá? Olha, vai embora, mas leva comida aqui, ó. Leva comida. Eu não fiz os cálculos por quanto essa comida era suficiente, mas esse homem era generoso. Esse homem era generoso. Ele falou, vai e não vai de mão vazia, leva comida para a sua sogra, porque ele sabia que essa era a missão dela, cuidar da sua sogra, cuidar da família. E ele falou, vai em paz, fica tranquilo que vai tudo se resolver. E a esperança para esperar. A esperança que sabe esperar. Versículo 15 a 18. Disse mais, dá-me a capa que tem sobre ti. Nós acabamos de ler o versículo 15, né, irmãos? 16. E foi a sua sogra que lhe disse, como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais, estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse, não vás vazia a tua sogra. Então disse ela, espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Você vê aqui, irmãos, uma jorrada de exemplo de fidelidade nesse livro,
num período de infidelidade. Período de juízo, período de infidelidade. Mas você vê a fidelidade de Ruth, fidelidade de Noemi, você vê a fidelidade de Boaz. Você vê a confiança no caráter um do outro aqui. Você viu que hoje em dia você faz um contrato com alguém, você tem que fazer o quê? Cartório, registrar, vias, né? E por que tem que ter cartório? Por que não é como antigamente, como se dizia acreditado, né? Tratar no fio do bigode, é isso que fala, né? Olhar no olho, apertar a mão. Tá feito? Tá feito. Não volta atrás. Dou minha palavra. Nessa época, irmão, você via esse tipo de coisa acontecendo. Noemi, sem estar presente naquele diálogo, ela falou: olha, esse homem, ele não vai descansar enquanto ele não resolver isso aí. Eu conheço esse tipo de gente. Eu conheço o caráter. Quando eu percebo alguém, eu conheço. Ela falou: espera, minha filha. Ou seja, não fica ansiosa, não fica preocupada. Só espera. Até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Era a oportunidade da vida dele, oportunidade na vida dela, oportunidade na vida deles. Você vê o plano de Deus para prover para essa família, que começou com desgraça por causa de desobediência de quem não buscou a direção de Deus para tomar as decisões. Agora você vê a graça de Deus superabundando através de uma estrangeira que se rendeu a Deus e não aos ídolos, uma mulher que falou sim, Senhor, e seguiu as diretrizes de pessoas do povo de Deus, uma mulher que agora fez uma proposta de casamento totalmente legítima, totalmente legal, totalmente correta, e este homem agora, correto, honesto, usado como instrumento de Deus para prover. Que aplicações nós temos para esse capítulo? Sobre o manto da redenção. Promova o discipulado entre mulheres. Aqui você vê uma senhora ensinando valores para uma jovem. Noemi dando instruções e orientações para as moças, ou para a moça, né, no caso Ruth. Como isso é importante. E como na vida cristã hoje em dia, nas igrejas, isso é falho, né, irmãos? As mulheres têm muito o que ensinar às mais jovens. Se você tem uma experiência de vida, seja ela dolorosa, seja lá como for, você tem muito o que ensinar para as jovens. Olha, faça isso, não faça isso. Olha, siga o meu exemplo, ou não siga o meu exemplo. Olha, busque a Deus como eu fiz, ou busque a Deus como eu não fiz. Noemi, ela tinha muito o que ensinar, e ela deu o seu melhor para orientar Ruth. A Ruth ouviu e falou: sim, Senhora. Como essa relação está em falta hoje em dia? Você vê jovens rebeldes que não querem ouvir os mais velhos, que basicamente dizem: eu sei mais do que você. Talvez eu tenha mais horas de estudo, mais faculdades, mais livros que eu li do que você. Mas não é a respeito de livros, é a respeito de experiência, é a respeito de sabedoria, é a respeito de vivência, é a respeito de aprendizado vicário. O que é isso? Aprender com o erro alheio. Então nós vemos como é importante. Noemi foi uma mentora. A igreja deve promover ambientes que mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Até mesmo para vivência em geral, mas no casamento e ética e tudo mais. Noemi, ela foi a cuidadora do neto. Olha que bonito, né? A Noemi pegou Obed. Obed foi o neto da Noemi, né? Até no final do livro, Ruth 4,16 vai falar que ela... Vamos ver lá. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. Então Deus deu um remidor através da genealogia dos netos que ela tem. No versículo 16, e Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo e foi sua ama. Então ela teve o privilégio de cuidar do seu neto. Olha para você ver que bênção. Ela não tinha marido, não tinha filhos, mas agora tinha um neto. E esse neto Obed. Ruth foi a nora melhor do que 7 filhos. Isso é como Ruth é descrita no versículo 15. Olha o que diz lá. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice.
pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Ela valia mais do que 7 filhos. Viu? Você não precisava ter um monte de filhos, só precisava ter Ruth na sua vida. Vale mais do que 7 filhos. Que coisa! Como você gostaria de ter uma Ruth do seu lado? Como você acha que você seria uma Noemi para Ruth que estaria do seu lado? Então você vê essa correlação linda. Você vê Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Você vê que nessa tribo de Judá, você vê aqui os descendentes desse relacionamento de fidelidade foram o rei Davi. Numa época em que não havia rei em Israel, Deus trouxe um rei através dessa família. Olha para você ver que lindo. E não é qualquer rei, foi Davi. E Davi não é ninguém perto do próximo que virá. Jesus Cristo, Rei dos Reis. Veio de uma relação de uma moabita prosélita, casada com o filho de uma cananeia que abraçou Deus de Israel. Você vê a graça de Deus nisso? Outra aplicação: proteja a pureza e reputação no namoro. O que isso tem a ver com o namoro, pastor? Olha, os dois disponíveis, uma viúva e um solteirão, estavam à noite, na calada da noite, no local, bem próximos um ao outro, e nada físico aconteceu, porque eles tinham temor a Deus. Eles tinham valores que excediam os prazeres, os desejos e as vantagens passageiras. Foram fiéis e se preocuparam com a reputação alheia. Quem dera se os namoros hoje em dia tivessem os mesmos valores. Você não toca em mim. Eu não sou sua. Ou eu não sou seu. Eu sou de Jesus. Eu oro para Jesus me preparar para alguém com quem eu vou dividir minha vida, se assim eu quiser. Até lá eu estou me resguardando para ele. Ruth e Boaz esperaram a hora certa. A hora certa veio. E os frutos desse relacionamento você percebe. Então, como hoje em dia devemos valorizar a pureza? Ah, pastor, hoje em dia ninguém fala mais nisso. Na época de Juízes ninguém falava disso. Cada um fazia o que quisesse, mas os dois se guardaram e viveram em temor a Deus. Vivemos na época de Juízes? Sim. Pior, talvez, mas nós podemos manter a pureza. Devemos ensinar aos nossos jovens a pureza, os valores de Deus que não mudam. Deus não muda, seus valores não mudam. Aqueles que temem a Deus devem viver no mesmo padrão. Outra aplicação: valorize o caráter da mulher virtuosa. Boaz não estava preocupado com a beleza física de Ruth. Boaz, o que chamou a atenção de Boaz era a atitude dela. Você percebeu isso? Ele falou para o seu empregado: quem que é aquela mulher ali? Ah, aquela é moabita, que abdicou da sua terra para adotar o povo de Deus, para cuidar. Você vê que Boaz tinha servas, tinha muitas mulheres à sua disposição no sentido de trabalho. Ele podia, aquela lá. Uma mulher que chamou a atenção dele foi uma mulher de caráter. E ele elogiou porque era uma mulher de provérbios. Interessante, né? A mulher virtuosa, né? Provérbios não havia sido escrito aqui, irmãos. Mas a ideia de uma mulher de caráter já existia. E Boaz era alguém que valorizava isso. Encorajemos as nossas mulheres, filhas, esposas, mulheres da nossa igreja, a não entrar na onda do mundo. O mundo valoriza o que é exterior, a beleza, aquilo que é passageiro. Nada contra a beleza, Deus criou a beleza, mas isso não é o padrão principal. A beleza de coração, irmãos, de caráter é o que Deus honra, é o que Deus valoriza. E Boaz valorizava isso. Outra e a última aplicação: reconheça sua necessidade como remidor. Clame por ajuda e seja disposto a receber ajuda. Ruth falou: eu entendo que eu preciso de um remidor, que a nossa família precisa de um remidor, precisa de um salvador. Me ajuda. Ela foi para a pessoa certa, estava disposta a receber a ajuda certa. E como resposta, ela recebeu as bênçãos certas. Que me abençoou e te abençoou. Você está aqui essa noite, você já recebeu Jesus como seu Salvador? Você já falou: Jesus Cristo me salva? Você é parte da família de Deus. Jesus é o seu noivo, é o seu Boaz, podemos dizer assim.
aquele que te remiu. Mas se você nunca fez isso, faça isso agora. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Que maravilha, Senhor, tua palavra é tão rica e podemos aprender tanto. Assim como Boaz, que remete à ideia de um remidor, que tem todo o recurso para nos dar tudo o que nós precisamos, para nos tornar herdeiros na família. Como o remidor era no Velho Testamento, nós temos em Jesus a pessoa definitiva de remissão. Jesus é o nosso remidor, nosso Salvador. Obrigado. Assim como Ruth foi uma mulher fiel, uma mulher que se preparou, se banhou para ter encontro, para estar pronta para um compromisso com aquele homem. Boaz, nós como igreja local precisamos estar confiantes, submissos, abertos, prontos para termos esse relacionamento de comunhão e compromisso, de fidelidade. Ajuda-nos como igreja para aprendermos com o caráter de Ruth, uma mulher que abraçou a fé, abraçou o Deus verdadeiro e levou até as últimas consequências a sua fé. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a vivermos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos estar cantando o hino e depois